Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Hoje, vamos mergulhar fundo em um assunto de extrema importância. Um tema que afeta diretamente nossas vidas, nossas famílias e nosso futuro. Os esquemas ocultos do diabo que visam nos derrubar. Muitas vezes, vivemos nossos dias sem perceber que existe uma batalha espiritual acontecendo ao nosso redor. Não estou aqui para espalhar medo, mas para trazer luz, para que, armados com o conhecimento da palavra de Deus, possamos nos levantar firmes e vitoriosos. A Bíblia é clara quando nos alerta. Em Efésios, capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo nos instrui: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra ciladas aqui é crucial. Ela fala de estratégias de armadilhas, de planos meticulosamente elaborados para nos pegar desprevenidos. O inimigo não joga limpo. Ele usa táticas sutis, disfarçadas de coisas normais do dia a dia. Um dos seus esquemas mais comuns é plantar a semente da dúvida. Ele sussurra em nossos ouvidos: será que Deus realmente disse isso? Será que Ele se importa com você? Olhe para os seus problemas. Onde está Deus agora? Essa tática não é nova. Foi exatamente assim que ele enganou Eva no jardim do Éden. Ele questionou a bondade e a palavra de Deus, levando-a à desobediência e à queda. Quando permitimos que a dúvida crie raízes em nosso coração, nossa fé começa a enfraquecer e nos tornamos alvos fáceis. Outra armadilha poderosa é o desânimo. O inimigo sabe que uma pessoa desanimada perde a força para lutar, para orar, para buscar a Deus. Ele vai usar as dificuldades, as decepções, as falhas do passado para nos fazer sentir que não vale a pena continuar. Ele vai apontar nossos erros e dizer que não temos mais conserto, que Deus já desistiu de nós. Isso é uma mentira. A Bíblia nos diz em Isaías 40: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Nosso Deus é especialista em restaurar o que está quebrado e em nos levantar quando caímos. Ele tenta nos convencer de que estamos sozinhos em nossas lutas, que ninguém nos entende e que é melhor nos afastarmos de todos. Ele quer nos tirar da comunhão da igreja, longe dos irmãos que podem nos apoiar, nos aconselhar e orar por nós. Quando um soldado se afasta do seu batalhão, ele se torna um alvo vulnerável. Da mesma forma, um cristão isolado é uma presa fácil para o inimigo. É por isso que Hebreus 10:25 nos adverte a não deixarmos de nos reunir, como é costume de alguns, mas a nos encorajarmos mutuamente. A comunhão nos fortalece. E o que dizer das distrações? Vivemos em um mundo cheio de ruído, de informações constantes, de entretenimento sem fim. O inimigo usa essas distrações para desviar nosso foco do que realmente importa: nosso relacionamento com Deus. Ele nos mantém tão ocupados com coisas passageiras que não temos tempo para orar, para ler a Bíblia, para simplesmente estar na presença do Pai. Ele sabe que um cristão que não se alimenta espiritualmente se torna fraco e ineficaz. Jesus nos ensinou a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Precisamos vigiar para não trocar o banquete celestial pelas migalhas que o mundo oferece. O orgulho é, talvez, uma das armadilhas mais perigosas. Ele nos faz acreditar que somos autossuficientes, que não precisamos de Deus. O orgulho nos impede de admitir nossos erros, de pedir perdão e de nos submetermos à vontade do Senhor. Foi o orgulho que causou a queda de Lúcifer, e é com orgulho que ele tenta nos derrubar também. A palavra nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade é a chave que abre a porta para a bênção e a proteção de Deus. Reconhecer nossa dependência dele é nossa maior força. Além disso, o inimigo adora promover a divisão. Ele semeia discórdia, fofoca e ofensa entre irmãos, nas famílias e dentro da igreja. Ele sabe que um reino dividido
não pode subsistir. Jesus orou para que fôssemos um. Assim como Ele e o Pai são, a unidade é uma arma poderosa contra o inferno. Quando andamos em amor, em perdão e em unidade, o inimigo não encontra espaço para agir. Devemos ser rápidos para perdoar, lentos para julgar e sempre buscar a reconciliação. Então, como podemos lutar contra esses esquemas? A resposta está na mesma passagem de Efésios. Depois de nos alertar sobre as ciladas, Paulo nos dá a solução: a armadura de Deus, o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada peça dessa armadura é uma provisão divina para nossa proteção e nosso ataque. A verdade da palavra de Deus desmascara as mentiras da dúvida. A justiça de Cristo nos cobre quando o inimigo nos acusa. A paz que vem do Evangelho firma nossos passos em meio às tempestades. O escudo da fé apaga as setas inflamadas do maligno, como o desânimo e o medo. O capacete da salvação protege nossa mente, nos dando a certeza da nossa identidade em Cristo. E a espada do Espírito, a Bíblia, é nossa arma de ataque para resistir e vencer. Além de vestir a armadura, Paulo nos diz para orar no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. A oração é nossa comunicação direta com o comandante do exército celestial. É através da oração que recebemos direção, força e discernimento para identificar e resistir às armadilhas do inimigo. Uma vida de oração constante é um dos maiores impedimentos para os planos do mal contra nós. Meus irmãos, não somos vítimas indefesas. Em Cristo, somos mais que vencedores. Tiago 4:7 nos dá uma promessa poderosa: sujitam-se, pois a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Primeiro, nos submetemos a Deus, nos humilhamos diante dele, buscamos sua vontade. Depois, com a autoridade que temos em nome de Jesus, resistimos ao diabo. Não discutimos com ele, não temos medo dele, nós o resistimos, firmes na fé, e a promessa é que ele fugirá. Talvez você esteja lutando contra a dúvida, o desânimo ou o isolamento. Saiba que não está sozinho. Deus está com você e Ele já te deu todas as ferramentas para vencer. Levante-se, vista sua armadura, pegue sua espada e resista. Que o Espírito Santo abra seus olhos espirituais para discernir as ciladas do inimigo e te encha de ousadia e força para permanecer firme. Que sua vida seja um testemunho do poder de Deus, que é maior do que qualquer plano das trevas. Vamos juntos, como um exército de Deus, expor as obras das trevas e proclamar a vitória de Cristo. Você já sentiu que algo ou alguém está trabalhando contra você, que existem forças, sejam elas visíveis ou invisíveis, tentando minar seus planos, sua paz e sua felicidade? Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas enfrentam batalhas que não são apenas físicas ou emocionais, mas também espirituais. Hoje, vamos mergulhar fundo em um tema poderoso: como desmantelar todos os planos malignos contra você. E não se trata de superstição ou medo, mas sim de fortalecimento, fé e estratégia espiritual. Vamos começar entendendo o que são esses planos malignos. Eles podem se manifestar de várias formas: fofocas no trabalho que mancham sua reputação, desentendimentos familiares que parecem surgir do nada, sentimentos persistentes de desânimo, ansiedade ou fracasso, e até mesmo uma série de eventos negativos que parecem azar, mas que têm uma raiz mais profunda. A Bíblia nos fala claramente que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais
do mal. Reconhecer isso é o primeiro passo para a vitória. Não é sobre ver um inimigo em cada pessoa, mas entender que existe uma batalha espiritual acontecendo ao nosso redor. Então, como começamos a lutar? A primeira e mais poderosa arma que temos é a oração. A oração não é apenas uma lista de pedidos a Deus. É uma comunicação direta com o Criador do Universo. É onde entregamos nossas ansiedades, medos e batalhas. Quando oramos, estamos convidando o poder de Deus para intervir em nossa situação. Tiago 4:7 nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A submissão a Deus vem primeiro. Isso significa alinhar nosso coração e nossas vontades com as dele. É um ato de humildade e confiança. Em seguida, resistimos. Como? Através da oração firme, declarando a palavra de Deus sobre nossa vida e rejeitando toda mentira, acusação e negatividade que o inimigo tenta plantar em nossa mente. Comece seu dia em oração. Não precisa ser longa ou eloquente. Apenas converse com Deus. Entregue seu dia a Ele e peça sua proteção sobre você, sua família, seu trabalho e seus projetos. Peça que Ele revele e desfaça qualquer plano contrário à sua vontade para a sua vida. A segunda arma é a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas. É uma espada espiritual. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Quando o inimigo vem com mentiras, você não é bom o suficiente, você vai fracassar, ninguém se importa com você, você responde com a verdade da palavra. Quando ele diz que você está fraco, você declara: tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele traz medo, responde: Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Memorize versículos que falam sobre a proteção, o amor e o poder de Deus. E use-os em suas orações e declare-os em voz alta sobre sua vida. A palavra de Deus tem autoridade no mundo espiritual. Quando a proclamamos, estamos liberando o poder do céu para agir em nosso favor. Terceiro ponto crucial: o poder do louvor. Você já notou como seu estado de espírito muda quando você ouve uma música de louvor edificante? O louvor não é apenas cantar, é uma arma de guerra espiritual. No Antigo Testamento, o rei Josafá enfrentou um exército enorme e, em vez de enviar seus melhores soldados primeiro, ele enviou os levitas, os cantores, para a frente da batalha. Enquanto eles louvavam a Deus, o Senhor confundiu seus inimigos, que acabaram se destruindo. O louvor muda a atmosfera. Ele tira o foco do problema e o coloca na grandeza de Deus. Quando você louva, você está declarando que não importa o tamanho do seu problema, seu Deus é maior. O inimigo não suporta um ambiente de louvor genuíno a Deus. Portanto, quando se sentir atacado, oprimido ou desanimado, coloque um louvor, cante. Mesmo que não tenha vontade, declare a bondade de Deus. Isso irá quebrar as correntes da opressão e trazer a presença de Deus para o seu ambiente. Outro aspecto fundamental é a vigilância. Jesus nos instruiu a vigiar e orar. Vigiar significa estar atento, espiritualmente desperto. O inimigo é astuto e procura brechas para entrar. Que brechas são essas? Pecados não confessados, falta de perdão, amargura, orgulho, envolvimento com práticas que Deus desaprova. É como deixar uma porta aberta em sua casa para um ladrão entrar. Precisamos fazer um autoexame constante com a ajuda do Espírito Santo. Pergunte a si mesmo: existe alguma área em minha vida que não está agradando a Deus? Estou guardando rancor de alguém? Estou permitindo que pensamentos negativos dominem minha mente? Peça a Deus que revele essas áreas e peça perdão. O arrependimento e a confissão fecham essas portas e nos mantém debaixo da proteção divina. Perdoar quem nos ofendeu
é especialmente poderoso. A falta de perdão é como um veneno que bebemos esperando que o outro morra. Ela nos prende e dá ao inimigo um direito legal de nos atormentar. Liberar perdão, mesmo quando é difícil, é um ato de libertação para nós mesmos. Vamos falar também sobre o poder da comunhão. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro o levanta. O inimigo adora isolar as pessoas. Quando estamos sozinhos, somos mais vulneráveis aos seus ataques e mentiras. Por isso, é vital estar conectado a uma comunidade de fé. Uma igreja onde você possa ser alimentado pela palavra, orar com outros irmãos e receber apoio. Compartilhe suas lutas com pessoas de confiança, pastores ou líderes que possam orar por você e com você. Um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Quando nos unimos em oração e fé, nosso poder espiritual é multiplicado. Não tente lutar suas batalhas sozinho. Procure irmãos e irmãs em Cristo que possam caminhar ao seu lado. Além disso, temos a autoridade que nos foi dada em nome de Jesus. Em Lucas 10:19, Jesus diz: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Esta não é uma autoridade que conquistamos por nós mesmos, mas uma que recebemos através de Cristo. Isso significa que não precisamos ter medo. Podemos enfrentar qualquer situação com a confiança de que o poder que está em nós é maior do que o poder que está no mundo. Use o nome de Jesus. Em suas orações, ordene em nome de Jesus que todo plano maligno seja desfeito, que toda palavra de maldição seja quebrada, que todo espírito de opressão se retire. Há poder no nome de Jesus, e todo roelo no céu, na terra e debaixo da terra se dobrará a esse nome. Vamos recapitular as armas que temos para desmantelar os planos malignos. Primeiro, a oração constante, entregando tudo a Deus e resistindo ao inimigo. Segundo, a palavra de Deus, usando-a como uma espada para cortar as mentiras e declarar a verdade. Terceiro, o louvor, que muda a atmosfera e coloca nosso foco em Deus. Quarto, a vigilância e o arrependimento, fechando todas as brechas para o inimigo. Quinto, a comunhão, buscando apoio e força na comunidade de fé. E sexto, o uso da autoridade que temos no nome de Jesus para repreender e quebrar as obras do mal. Quero que você saiba que a vitória já foi conquistada na cruz. Jesus já derrotou o inimigo. Nossa parte é tomar posse dessa vitória. É aplicar na nossa vida diária o que Cristo já fez por nós. Não é uma luta para obter a vitória, mas uma luta a partir da vitória. Então, hoje, eu te encorajo a se levantar em fé. Pegue essas armas espirituais e comece a usá-las. Não aceite passivamente a derrota, a tristeza ou a opressão. Você é filho, você é filha do Deus Altíssimo, e Ele te equipou para ser mais que vencedor. Comece agora mesmo. Faça uma oração, declare a palavra, coloque um louvor. Você verá o poder de Deus transformar suas circunstâncias e desmantelar cada plano do inimigo contra você. Lembre-se, a luz sempre vence a escuridão, e a luz de Cristo habita em você. Muitas vezes, enfrentamos batalhas que não compreendemos, lutas internas e externas que nos deixam confusos e desanimados. Mas e se eu te disser que muitas dessas lutas seguem um padrão, uma estratégia antiga para nos derrubar? A primeira e mais comum tática do inimigo é plantar a semente da dúvida. Lembra lá no Jardim do Éden? A serpente não chegou com uma afronta direta, mas com uma pergunta sutil. Foi isto mesmo que Deus disse? Essa dúvida inicial é como uma pequena rachadura em uma parede. Se não for reparada, ela se alarga e compromete toda a estrutura. Quantas vezes você já duvidou do amor de Deus por você? Duvidou do seu próprio valor, do seu chamado ou da promessa de perdão? Essa dúvida é a porta de entrada para a insegurança e o medo, nos paralisando
e nos impedindo de avançar na direção que Deus planejou para nós. Depois que a dúvida se instala, vem o engano. O inimigo é mestre em distorcer a verdade. Ele pega uma meia-verdade e a mistura com uma mentira completa, criando uma narrativa que parece lógica, mas que é totalmente destrutiva. Ele sussurra que você não é bom o suficiente, que seus erros passados são imperdoáveis, que você nunca vai mudar. Ele aponta para os outros e diz: olha como a vida deles é fácil, porque a sua é tão difícil. Ele cria uma ilusão de que a felicidade está em coisas passageiras, no materialismo, no reconhecimento dos homens, em prazeres momentâneos que deixam um rastro de vazio. A Bíblia nos alerta em João 8,44 que ele é o pai da mentira. Reconhecer essas mentiras é o primeiro passo para rejeitá-las. Uma vez que estamos duvidando e enganados, o próximo passo da estratégia é o isolamento. O adversário sabe que somos mais fortes juntos. Ele tentará te afastar da sua comunidade de fé, da sua família, dos amigos que te edificam. Ele vai te fazer acreditar que ninguém te entende, que é melhor ficar sozinho com seus problemas. Ele amplifica pequenas ofensas e desentendimentos, transformando-os em barreiras intransponíveis. Quando estamos isolados, nos tornamos alvos fáceis. Ficamos vulneráveis à depressão, à ansiedade e ao desespero. Lembre-se do ditado: um graveto sozinho é fácil de quebrar, mas um feixe de gravetos é forte. Não permita que o inimigo te separe do corpo de Cristo, do apoio e do amor dos seus irmãos. E então, quando estamos duvidosos, enganados e isolados, vem a acusação. O inimigo deixa de ser um sussurro para se tornar um acusador barulhento. Ele te lembra constantemente de cada falha, cada pecado, cada momento de fraqueza. Ele joga na sua cara os seus erros, tentando te convencer de que você é indigno da graça de Deus. Ele quer que você viva debaixo de um peso de culpa e vergonha que não te pertence mais. A Bíblia o chama de acusador dos nossos irmãos. Mas a boa notícia, a maravilhosa notícia, é que em Cristo Jesus não há mais condenação. A graça de Deus é maior que o nosso pecado. Quando a voz da acusação vier, responda com a voz da redenção. Lembre-se do sacrifício de Jesus, que nos limpou e nos justificou. Outra arma poderosa no arsenal do inimigo é a distração. Se ele não consegue te derrubar com dúvida ou acusação, ele tentará te ocupar com coisas sem importância. Ele enche nossa agenda com preocupações, entretenimento excessivo, busca incessante por sucesso mundano. Ele nos mantém tão ocupados correndo em círculos que não temos tempo para o que realmente importa: nosso relacionamento com Deus, nossa família, nosso chamado. A vida se torna uma correria sem fim. E quando paramos para respirar, percebemos que estamos exaustos e distantes do nosso propósito original. Jesus nos alertou sobre os cuidados deste mundo que podem sufocar a palavra de Deus em nossos corações. Precisamos ser intencionais em focar no que é eterno e não apenas no que é urgente. O desânimo também é uma ferramenta terrivelmente eficaz. Depois de tantas batalhas, é natural sentir-se cansado. O inimigo se aproveita desse cansaço para soprar palavras de desânimo. Desista, ele diz. Não vale a pena. Nada vai mudar. Você já tentou tanto e falhou. Ele quer apagar a sua esperança e te fazer acreditar que a derrota é inevitável. Mas a nossa força não vem de nós mesmos. Vem do Senhor. A Bíblia nos encoraja a não nos cansarmos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Quando o desânimo bater a porta, lembre-se das promessas de Deus. Lembre-se de todas as vezes que Ele já te livrou e te sustentou no passado. A sua fidelidade é a nossa fortaleza. Por fim, a estratégia culmina na tentação direta, muitas vezes disfarçada de uma solução rápida para os nossos problemas. Quando estamos desesperados, o inimigo oferece atalhos que nos levam para longe do caminho de Deus.
Pode ser uma mentirinha para sair de uma situação difícil. Um ato de desonestidade para um ganho financeiro. Ceder a um desejo que sabemos ser errado para aliviar a solidão. Ele apresenta o pecado como algo atraente, inofensivo. Uma recompensa merecida. Mas a palavra de Deus é clara. O salário do pecado é a morte. Esses atalhos sempre levam a um precipício. A vitória sobre a tentação vem ao nos firmarmos na palavra de Deus, assim como Jesus fez no deserto. Para cada tentação, há uma verdade bíblica para nos fortalecer. Então, como podemos nos defender? Como podemos vencer essa batalha espiritual? A resposta está em nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Como Paulo nos ensina em Efésios 6, o cinto da verdade, para combater as mentiras e o engano, a couraça da justiça, para nos proteger das acusações, as sandálias do Evangelho da paz, para nos manter firmes e prontos, o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, que são as dúvidas e o desânimo, o capacete da salvação, para guardar nossa mente dos pensamentos destrutivos, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nossa arma de ataque. Além disso, a oração é nossa linha de comunicação direta com o nosso general. É através da oração que recebemos força, discernimento e direção. A comunhão com outros cristãos nos fortalece e nos lembra que não estamos sozinhos nessa luta. E a vigilância constante é crucial. Precisamos estar atentos aos nossos pensamentos, sentimentos e às circunstâncias ao nosso redor, pedindo a Deus que nos dê discernimento para reconhecer as ciladas do inimigo. Hoje, eu quero te encorajar. Você não é uma vítima passiva nessa guerra. Em Cristo, você é mais do que vencedor. Os planos do inimigo para sua ruína podem ser astutos, mas o poder de Deus em você é infinitamente maior. Desmascarar essas estratégias é o primeiro passo para neutralizá-las. Rejeite a dúvida com fé. Combata a mentira com a verdade. Quebre o isolamento com a comunhão. Silencie a acusação com a graça. Vença a distração com foco. Supere o desânimo com esperança. Resista à tentação com a palavra. O plano do diabo é a sua ruína, mas o plano de Deus é a sua redenção, restauração e vitória. Escolha hoje em qual plano você vai acreditar e viver. Firme-se nas promessas do Pai, pois Ele é fiel para cumpri-las. Quantas vezes você já se sentiu preso por pensamentos negativos, como se uma nuvem escura estivesse sempre pairando sobre sua cabeça? Sabe aquela voz interna que diz: você não vai conseguir, isso não é para você, é melhor nem tentar? Hoje, eu quero falar diretamente com você que está cansado de viver sob o peso desses planos malignos que tentam sabotar a sua vida. Chegou a hora de dizer basta. Chegou a hora de se libertar. Muitas pessoas não percebem, mas nós temos um poder incrível dentro de nós. O poder da nossa mente, das nossas palavras e da nossa fé. Esses planos malignos, essas sementes de dúvida, medo e ansiedade, eles só ganham força quando nós permitimos. Eles se alimentam da nossa passividade, da nossa crença de que não podemos mudar a nossa realidade. Mas eu estou aqui para te dizer que isso é uma grande mentira. Você pode e você vai cancelar cada um desses planos. O primeiro passo é a consciência. Você precisa identificar esses pensamentos e planos negativos assim que eles aparecem. Os ignore. Olhe para eles e diga: eu te vejo. Eu sei o que você está tentando fazer, mas você não tem poder sobre mim. Isso não é loucura. É autodefesa espiritual e mental. É como ter um antivírus para sua alma. Quando um pensamento de fracasso surgir, recorra e declare o oposto. Eu sou capaz. Eu vou conseguir. O sucesso está no meu caminho. Pense na sua vida como um jardim.
Se você não arrancar as ervas daninhas, elas vão sufocar as flores. Os planos malignos são essas ervas daninhas. Eles crescem em silêncio, se espalham pelas sombras e tentam roubar a beleza e o potencial do seu jardim. Arrancá-los exige esforço diário. É uma decisão que você toma a cada manhã ao acordar. Hoje, nenhuma negatividade vai criar raiz na minha mente. Hoje, eu escolho regar as sementes da esperança, da coragem e do amor próprio. A Bíblia nos ensina algo poderoso em Provérbios 23, 7, porque, como imaginou na sua alma, assim é. Isso significa que aquilo que você nutre em seus pensamentos se torna a sua realidade. Se você constantemente pensa em derrota, doença, escassez, é isso que você vai atrair. Mas se você alinhar seus pensamentos com a verdade de quem você é, uma pessoa criada para vencer, para prosperar, para ser feliz, então a sua realidade começará a se transformar. Então, como podemos cancelar esses planos na prática? Primeiro, com a nossa boca. As palavras têm poder de criação e de destruição. Comece a profetizar coisas boas sobre a sua vida, mesmo que a sua realidade atual pareça o contrário. Declare saúde sobre o seu corpo. Declare prosperidade sobre as suas finanças. Declare paz sobre a sua casa e seus relacionamentos. Fale em voz alta. Eu cancelo todo plano de doença e declaro cura e vitalidade sobre mim. Eu cancelo todo plano de miséria e declaro abundância e provisão na minha vida. Eu cancelo todo espírito de confusão e declaro clareza e sabedoria divina. Faça disso um hábito. Segundo, através da oração e da meditação, leve esses planos malignos diante de Deus. Entregue a Ele suas ansiedades, seus medos, suas frustrações. Peça a Ele que quebre todas as correntes que te prendem. Peça força para resistir à negatividade. Use esse tempo para se conectar com a fonte de todo o bem e encher o seu espírito de paz e confiança. Quando você está cheio da presença de Deus, não há espaço para o mal. Terceiro, cerque-se de positividade. O ambiente e as pessoas com quem convivemos têm um impacto gigantesco sobre nós. Se você está cercado de pessoas que só reclamam, que são pessimistas, que te colocam para baixo, será muito mais difícil manter uma mentalidade vitoriosa. Busque amizades que te edificam, que te inspiram, que acreditam em você. Consuma conteúdos que alimentem a sua fé e a sua esperança, como este que você está assistindo agora. Imagine um exército se preparando para a batalha. Eles não vão para a guerra de qualquer jeito. Eles vestem uma armadura. A sua armadura contra os planos malignos é a sua fé, suas palavras, suas orações e suas atitudes diárias. Cada vez que você escolhe um pensamento positivo em vez de um negativo, você está fortalecendo sua armadura. Cada vez que você declara uma bênção sobre sua vida, você está afiando sua espada. Lembre-se da história de Davi e Golias. Humanamente falando, Davi não tinha a menor chance. Golias era um gigante, experiente em batalhas. Davi era apenas um jovem pastor. Todos os planos e probabilidades apontavam para a derrota de Davi. Mas Davi não focou no tamanho do gigante. Ele focou no tamanho do seu Deus. Ele cancelou o plano de derrota com uma declaração de fé. Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele venceu. Você tem gigantes na sua vida? Dívidas, doenças, problemas familiares, um chefe difícil, a falta de um emprego. Esses são seus Golias. E eles têm um plano: te intimidar, te paralisar e te derrotar. Mas você, assim como Davi, tem uma arma muito mais poderosa: a sua fé e a sua declaração em nome de um poder superior que luta por você. Não aceite o diagnóstico do mundo. Cancele-o e declare o diagnóstico do céu sobre a sua vida. A libertação não é um evento único. É um processo contínuo. Haverá dias em que será mais difícil. Haverá dias em que a voz da dúvida parecerá mais alta. Nesses dias,
Não desista. Apenas continue. Continue declarando. Continue orando. Continue acreditando. Cada passo que você dá em fé é uma vitória. Cada plano maligno que você cancela abre espaço para que os planos de bem, de paz e de um futuro próspero se manifestem na sua vida. Então, hoje, eu te desafio. Pegue um papel e uma caneta. Escreva todos os pensamentos e medos que têm te aprisionado. Olhe para essa lista e, um por um, cancele-os em voz alta. Medo do futuro, eu te cancelo em nome de Jesus. Sentimento de incapacidade, eu te cancelo. Plano de doença, você não tem poder sobre mim. Eu te cancelo. Depois de cancelar, rasgue esse papel. Simbolize a sua libertação e comece a escrever uma nova lista. A lista das promessas de Deus para você. A lista dos seus sonhos, dos seus objetivos. E comece a declarar essa nova realidade. Você nasceu para ser livre. Você nasceu para ser mais do que vencedor. Os planos malignos são apenas ruídos, distrações, tentando te desviar do seu propósito glorioso. Não dê ouvidos a eles. Sintonize na frequência da fé, da esperança e do amor. Levante a sua cabeça, estufe o peito e caminhe como a pessoa livre e vitoriosa que você realmente é. O poder de cancelar os planos malignos e ativar os planos de Deus está nas suas mãos, na sua boca e no seu coração. Use-o. Vamos mergulhar num tema poderoso e transformador. Como defender o seu destino e frustrar qualquer plano que tente te desviar do seu caminho. Já sentiu que forças externas estão tentando sabotar seus sonhos? Que obstáculos surgem do nada? Exatamente quando você está prestes a alcançar algo grande, você não está sozinho. E mais importante, você não está indefeso. A verdade é que todos nós temos um destino grandioso, um propósito único, que viemos cumprir. No entanto, o caminho para realizar esse destino nem sempre é fácil. Enfrentamos desafios, negatividade e, por vezes, o que podemos chamar de planos malignos. Não estou falando de vilões de cinema, mas sim de energias, mentalidades e situações que minam nossa força, nossa fé e nossa determinação. Pode ser a inveja de alguém, a sua própria autossabotagem, crenças limitantes que você carrega desde a infância, ou até mesmo circunstâncias que parecem conspirar contra você. O primeiro passo para frustrar esses planos é reconhecer que eles existem e que você tem o poder de enfrentá-los. Então, qual é a primeira estratégia? Clareza de propósito. Você precisa saber exatamente para onde está indo. Qual é o seu destino? Qual é a sua missão de vida? Quando você tem uma visão clara do seu futuro, qualquer coisa que tente te desviar se torna instantaneamente visível. Pense no seu destino como um farol brilhante no horizonte. Com esse farol a te guiar, as tempestades e as correntes contrárias podem até te balançar, mas nunca conseguirão te tirar permanentemente do curso. Pegue um caderno agora, ou abra um bloco de notas, e escreva com o máximo de detalhes possível como é a vida que você deseja criar. Como você se sente? O que você está fazendo? Quem está ao seu lado? Essa clareza é a sua primeira e mais poderosa linha de defesa. A segunda estratégia é fortalecer a sua mente e o seu espírito. Planos malignos prosperam na dúvida, no medo e na fraqueza. Portanto, você precisa se tornar uma fortaleza. Como fazer isso? Através de práticas diárias de fortalecimento. Comece o seu dia com afirmações positivas. Em vez de dizer, espero que dê certo, diga, eu estou fazendo dar certo. Em vez de tenho medo de falhar, declare cada desafio me torna mais forte. A meditação também é uma ferramenta incrível para acalmar a mente e se conectar com sua força interior. 10 minutos por dia podem fazer uma diferença monumental na sua capacidade de permanecer centrado e inabalável diante da adversidade. Lembre-se, uma mente forte é um território impenetrável para a negatividade. Vamos para a terceira estratégia, que é o poder do seu círculo social. Jim Rohn disse uma frase famosa:
Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Olhe ao seu redor. As pessoas no seu círculo íntimo te elevam ou te colocam para baixo. Elas celebram suas vitórias ou sentem inveja do seu progresso. Elas te encorajam a sonhar grande ou te dizem para ser mais realista. Você precisa ser impiedoso ao proteger sua energia. Isso significa, por vezes, se afastar de amigos ou até familiares que são fontes constantes de negatividade. Cerque-se de pessoas que vibram na mesma frequência que você, que acreditam no seu potencial e que te inspiram a ser a sua melhor versão. Um ambiente positivo é como um campo de força que repele qualquer ataque energético. A quarta estratégia é a ação massiva e consistente. A melhor maneira de provar que os pessimistas estão errados e de frustrar qualquer plano de sabotagem é através dos seus resultados. E resultados só vêm com ação. Não basta sonhar, visualizar e se cercar de pessoas positivas. Você precisa fazer o trabalho. Todos os dias, dê um passo, por menor que seja, em direção ao seu objetivo. O universo recompensa o movimento. Quando você está em movimento constante, cria um momento, uma força cinética que é muito difícil de parar. A preguiça, a procrastinação e a inércia são as portas de entrada para que os planos contra você se concretizem. Ao agir consistentemente, você fecha essas portas e mostra a si mesmo e ao mundo que você está comprometido com o seu destino. A quinta estratégia é fundamental: a gratidão. A gratidão é uma das vibrações mais elevadas que podemos sentir. Quando você é grato, seu foco muda do que está faltando para o que você já tem. Isso cria um estado de abundância que atrai mais coisas pelas quais ser grato. Planos malignos se alimentam da insatisfação, da reclamação e do sentimento de falta. Ao praticar a gratidão, você corta a fonte de alimento deles. Todos os dias, antes de dormir, liste 3 coisas pelas quais você é genuinamente grato. Essa prática simples irá reprogramar seu cérebro para buscar o positivo e te blindar contra a negatividade que tenta se infiltrar na sua vida. A gratidão transforma o que temos em suficiente e mais. A sexta estratégia é o poder do perdão. Guardar rancor, mágoa ou ressentimento é como tomar veneno, esperando que a outra pessoa morra. Essas emoções negativas pesam na sua alma e te prendem ao passado, impedindo que você avance em direção ao seu destino. Perdoar não significa concordar com o que foi feito ou reconciliar-se com quem te feriu. Perdoar é um ato de libertação pessoal. É você decidindo que não vai mais carregar esse peso. Ao perdoar, você libera uma quantidade imensa de energia que estava sendo gasta para manter viva a ferida. Essa energia pode então ser redirecionada para construir o seu futuro. Liberte-se das correntes do passado para poder correr livremente em direção ao seu destino. A sétima e última estratégia de hoje é confiar no processo e ter fé. Haverá momentos em que parecerá que nada está funcionando. Momentos de dúvida em que você vai se perguntar se está no caminho certo. É nesses momentos que a fé se torna a sua maior aliada. Fé em si mesmo, fé no seu propósito e fé em uma força maior que está te guiando. Entenda que nem todo desvio é uma sabotagem. Às vezes um aparente obstáculo é, na verdade, um redirecionamento divino para um caminho ainda melhor. Confie que tudo está acontecendo para o seu bem maior, mesmo que você não consiga ver a imagem completa agora. Mantenha a fé, continue agindo e saiba que o seu destino está se desdobrando exatamente como deveria. Então vamos recapitular as 7 estratégias para defender seu destino. Primeiro, tenha clareza de propósito, seu farol. Segundo, fortaleça sua mente e espírito, sua fortaleza interior. Terceiro, escolha seu círculo com sabedoria, seu campo de força. Quarto, tome ação massiva e consistente, seu momento imparável. Quinto, pratique a gratidão, sua vibração elevada. Sexto, use o poder do perdão, sua libertação. E sétimo, tenha fé e confie no processo, sua âncora. Lembre-se
Você é o guardião do seu destino. Você tem o poder, as ferramentas e a força para proteger seus sonhos e frustrar qualquer plano que tente te impedir de alcançar sua grandeza. Não entregue esse poder a ninguém. Assuma a responsabilidade, aplique essas estratégias e observe sua vida se transformar. Você nasceu para algo grandioso e nada nem ninguém pode tirar isso de você, a menos que você permita. Espero que este conteúdo tenha te inspirado e te dado ferramentas práticas para começar a aplicar hoje mesmo. Qual dessas estratégias mais ressoou com você? Deixa aqui nos comentários. Eu adoraria saber e interagir com cada um. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.